Sempre com você. Lembrando que tem sorteio hoje de 2 lindos chaveiros aqui no nosso programa, 3349-1015, 993470532. Só colocar nome, telefone e bairro. Gente, quero dizer para vocês que eu vou sortear por uma pessoa só. Será? Vamos ver quantos nomes vai ter. Dependendo, eu sorteio um para cada um, tá bom? É só uma lembrança, é um brinde, é um presente, é um mimo que nós fazemos questão de dar para você. Afinal de contas, você é tão generoso com a gente, você colabora todos os meses, então a gente não tem nem como falar não para você. E hoje aqui no nosso programa nós estamos falando sobre a atual situação do nosso país, essa crise que nós estamos vivendo, esse período difícil, que existem muitas teorias, existem, como eu estava falando, sociólogos, historiadores de redes sociais, E eu recebo aqui com muito carinho uma pessoa que de fato entende do assunto, que é o Paulo Cabral. Ele é sociólogo, professor, e está com a gente aqui hoje falando sobre isso, E nós falávamos um pouquinho antes sobre questão ética, fugimos um pouco do assunto, mas não fugimos, professor? Exato. A gente continua ali na linha de raciocínio, porque a gente precisa falar um pouco disso para falar do que tem se desconstruído dentro de nós, daquilo que a gente está se transformando, Exato. E das pessoas que estão lá no poder e tudo isso que está acontecendo, E do que precisa ser reconstruído. Há essa possibilidade de reconstrução, professor? Eu sou um otimista inveterado. Eu também, mas às vezes eu fico meio... E então, claro, a gente não pode pretender solução mágica. Afinal, o país está mergulhado numa crise profunda. Em sociologia a gente chama isso de um estado de anomia. As normas não são claras. A gente tem um governo que há um vício de legitimidade na sua origem. E por conta desse vício, ele é um governo fraco. Tão fraco que uma categoria de empresários e trabalhadores, porque houve o lockout, as empresas de transporte participaram. Vamos explicar o que é lockout para quem está em Lockout casa. é quando o empregado para, mas para por indução ou pressão do patrão. Ora, se só 30% das cargas transportadas no Brasil são movimentadas por caminhoneiro autônomo, os outros 70% são movimentados por empresa. Como é que eles poderiam parar o país se as empresas não tomassem parte? Então, o lockout fica caracterizado, não é? E por que houve espaço para um lockout e para um movimento tão prolongado, considerando o quanto é vulnerável e sensível essa questão do abastecimento em geral e dos combustíveis em particular. Então, por que o governo está enfraquecido? Evidentemente, a gente não pode pretender soluções mágicas. Não há salvadores da pátria. E também não há soluções mágicas. Quando eu vejo muita gente pedindo intervenção militar já, são pessoas que não têm noção do que seja uma ditadura militar. Porque eu vivi, lamentavelmente eu vivi o período da ditadura e eu sei o quão terrível é você ser amordaçado. Jamais nós poderíamos estar conversando sobre isso da forma como estamos fazendo se houvesse uma ditadura. E aí alguém diz, não, mas eu estou falando em intervenção militar, não em ditadura militar. Ora, o papel dos militares é salvaguardar a soberania nacional e não governar. Se há uma intervenção militar, ela só pode acontecer pela via da força. E quando eu tenho a via da força, eu não tenho como escapar de uma ditadura. Então, dizer que é possível intervenção militar sem ditadura é, no mínimo, falta de consciência política, falta de conhecimento histórico, falta de juízo. Principalmente porque a ditadura... Eu costumo dizer o seguinte, a mais imperfeita das democracias, como essa que nós temos, sempre será muito superior a qualquer ditadura. Isso vocês não podem ter a menor dúvida, porque a gente já viveu uma
entre 37 e 45, a ditadura Vargas, e depois outra entre 64 e 85. E o pior, as razões pelas quais essas ditaduras aconteceram, ou melhor, as razões pelas quais essas ditaduras, o que elas deveriam combater, elas não combateram, muito pelo contrário. Então, não é por aí. Então, qual a saída que nós temos? Hoje, nós estamos em junho e as eleições serão em outubro. Será que a gente vai ter eleição esse ano? Se houver. Pode haver algum movimento aí para retardar, mas admitindo que elas aconteçam, a gente vai ter muito pouco tempo para resolver esse mundo de problemas. Os políticos que vão concorrer são os de sempre, porque não houve tempo hábil para o surgimento de qualquer nova liderança. Então, será, infelizmente, mais do mesmo. Mas eu imagino que, diante do quadro presente, da crise tão grave e profunda na qual o país se encontra, talvez nós possamos criar condições para que se estabeleça um novo pacto, novos pactos, porque não é possível continuar da forma como está. E, nessa medida, eu acredito que uma saída bastante plausível seria a convocação de uma constituinte exclusiva. O que é isso? A gente vai eleger pessoas só para fazer e trabalhar e pensar a reforma política, com cláusula de barreira. Quem for constituinte fica 10 anos sem poder se candidatar, para o cara não ir lá advogar em causa própria. Porque se joga a reforma para o Congresso, para o Senado fazerem, eles não vão mexer em nada dos seus privilégios. Então, nós precisamos... Por exemplo, uma coisa absurda, o partido político é quem nos abona o nome do candidato. Aí o candidato é cassado por falta de decoro, porque é corrupto, ou lá o que seja. Ele perde o mandato, mas o partido fica com o mandato. Ora, isso é um despropósito. Afinal, se o partido abonou um sujeito que não presta, ele tem que ser punido também. Essa vaga tem que ir para outro partido e não para ele. Porque quem sabe, se isso acontecer, eles terão mais cuidado com os nomes que eles vão ofertar para os eleitores. Tem uma coisa que me deixa muito aborrecido, é quando as pessoas falam, o povo não sabe votar. Ora, o povo vota nos nomes que eles oferecem. E quase sempre a gente tem já há muitos anos sido obrigado a escolher o menos ruim, o menos pior. Porque não estou nem dizendo de ter o melhor, não tem nem o bom, não tem nem o mais ou menos. A gente tem escolhido entre os menos ruins. Então, isso é dramático. Claro, não podemos generalizar. Há pessoas ainda dignas, pouquíssimas, é verdade, as exceções que confirmam a regra, mas a gente ainda tem gente digna no meio. Dá um medo, né, daquela questão de oferecer o poder para ver quem a pessoa é, né? Isso também é um risco, porque o sujeito sobe num tijolinho e aí bota o rei na barriga e esquece de onde ele veio e de quem ele tem que representar. Porque afinal... A gente pode dizer que todos nós somos corrompíveis? Olha, eu acho que não. A gente não pode jogar essa coisa no fatalismo. Evidentemente que a tentação é muito grande. Porque, afinal, no mundo onde o apelo de consumo é tão grande, onde a valorização do ter é tão presente, de repente você fala, mas será que vale a pena eu me manter fiel aos meus princípios, aos meus valores? Isso daí passa, realmente. Às vezes a gente fala assim, né? Tá tudo perdido, é que a gente ouve às vezes, né? Tudo perdido mesmo. Por que eu tenho que continuar sendo otário? Porque hoje as pessoas entendem que você ser ético, que você ser honesto... É você ser bobo. É você ser bobo, é você ser otário. Então, a gente... mas eu não acredito nesse fatalismo, nessa... quase que nesse determinismo de as pessoas se corromperem porque não há outra saída. Não. E a gente vê muita gente digna levando seu dia a dia, às vezes com sacrifício,
sem se deixar perder. Eu tenho essa visão muito assim também, eu não sei se eu posso dizer conservadora, mas assim, otimista, de que a gente não precisa se corromper porque o mundo está assim. Eu falo, eu prefiro ser os 5% que ama, porque o pessoal fala que 95% do mundo né, tá desviado. Eu falo, então eu prefiro fazer parte dos 5% que luta pelo contrário. Sim. Então eu vou ser resistência, então eu vou... Agora, uma coisa que eu queria, nós somos uma emissora católica, que eu acho que é interessante dizer. Eu fico abismado com a incoerência. Há cerca de alguns meses, o Ibope fez uma enquete, segundo a qual acho que metade dos entrevistados eram favoráveis a uma intervenção militar e a uma ditadura. Ora, a gente sabe que a ditadura é assassina. Isso não é porque eu queira dizer, está aí a documentação provando o fato. Muito bem. Como que um cristão pode ser favorável a um regime que mata as pessoas que pensam de outra forma? É incoerente isso. Quer dizer, uma pessoa que se autodeclare cristã, ela pode até ser a favor da ditadura, ser a favor de que o governo mate pessoas. Agora, ela jamais pode também se declarar cristã, porque isso é contrário à essência cristã. A gente tem formação aqui, né? Esses tempos atrás, eu sempre falo isso aqui no programa, as pessoas até ficaram, tem gente que já ficou brava comigo por isso, mas assim, a gente faz formação e esses dias na formação a gente lia o Sermão da Montanha, onde Jesus fala das bem-aventuranças, né? E eu falava assim, gente, eu não tô sendo... já me chamaram de tudo quanto é tipo de coisa, né? Mas eu falo assim, eu tô sendo apenas aquilo que Cristo pede, né? Que é amar o pequeno, que é respeitar o outro, que é entender toda essa mística mesmo. O padre estava aqui com a gente terça-feira falando sobre Jesus, o profeta dos pobres e para os pobres, né? Então a gente tem que observar isso. E não agir com incoerência. Exatamente. Não é? Porque o que é você ter compaixão? É você, antes de tudo, ver no outro um seu semelhante. Eu não vou ajudá-lo porque eu vou dar as migalhas que me sobram. Eu vou ajudá-lo porque eu me vejo nele, porque ele é meu semelhante. Exatamente. Não é? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente passou aí por essa paralisação, né? Os caminhoneiros, a gente falou, parece que 30% eram autônomos, o restante era de empresas, né? Tanto que, assim, quando parou, eu fui a favor, depois eu fui ler, eu fui estudar, eu falei... eu acho que talvez seja legítimo, mas tem alguma coisa que ainda está... Tanto que baixou 46% do diesel e a gasolina continua só subindo. Então, não foi algo bom para todo mundo, para toda a sociedade. Mas eu acho que a gente tem que começar a dar umas extremidas mesmo assim. Que às vezes, do caos, a gente consegue uma saída, né? Mas ontem a gente ouvia falar, ia completar 12, 13 dias, né, da paralisação. Hoje a gente ouvia falar que acabou, agora está tudo certo, agora baixou o diesel e está tudo certo. Essa paralisação, realmente, ela acabou, né? Olha, isso trouxe para nós? É uma coisa interessante, porque, além do blackout, houve a participação de muitos daqueles movimentos que foram para a rua pedindo impeachment da presidente. Então, até quinta-feira, eles estavam assim, não tão abertamente postos. A partir de sexta, eles começaram a convocar manifestação para o domingo e, curiosamente, uma ou outra faixa de intervenção militar já se alastrou e no sábado e no domingo já eram todos os caminhões em ponto de bloqueio. Então, foi uma mudança muito nítida. Por quê? Porque o governo deu uma amostra de fraqueza na quinta, quando anunciou o acordo que não aconteceu, e esses movimentos, então, se sentiram em condição de botar a cara para fora. Eles estavam nos bastidores, mas aí puseram... E é um povo que joga com aquela hipótese do quanto pior, melhor, o que é uma inconsequência. Não é quanto pior, melhor, porque muitas vezes eles não sabem aonde pode chegar um movimento de massa. É gente meio até inconsequente nesse aspecto. A gente viu algumas coisas graves que aconteceram. Grave, houve morte de caminhoneiro. Quer dizer, é um absurdo. Agora, eles se valeram de duas coisas que são concretas. Uma
que era a indignação da população com a classe política e com a corrupção. E a outra, muito objetiva, que era o preço extorsivo do combustível. Por quê? O combustível ele sempre teve um preço administrado, um preço controlado, porque é uma mercadoria que tem uma importância estratégica. E de 2016 para cá, a Petrobras resolveu a prática do preço livre. E o preço livre significa que vai seguir o comportamento do mercado externo. Ora, isso não pode acontecer. Tanto que a queda do Pedro Parente, seja porque ele pediu, seja porque induziram-no a que pedisse demissão, não importa, mas o fato é que a queda do Parente demonstra... Hoje, né? Hoje, 3 horas. às 3 horas. Demonstra que essa política não pode ser mantida, porque historicamente o preço do petróleo foi administrado justamente para evitar esses sobressaltos na economia, que nós não podemos ter cada dia um preço de um insumo tão importante quanto o petróleo. Então, quando até acho que 2004, salvo engano, o preço do combustível era tabelado. Você podia ir em qualquer posto de gasolina que o preço era tabelado. Aí decidiram que o preço seria livre, porque a concorrência faria o preço abaixar. Aí vem o próprio governo e deixa o preço livre e flutuante, e aí a gente viu que o preço livre significa uma escalada diária de aumentos. Então, é preciso que seja repensada essa política, porque nós não estamos falando de qualquer mercadoria. Nós estamos falando de combustível, cujo preço impacta todos os outros preços. E é engraçado porque a gente vende para o exterior num preço de banana, né? Que hoje em dia nem a banana não está barata, né? Mas Exato. assim, a gente vende um preço muito barato e para dentro do Brasil mesmo... Somos obrigados a pagar um preço escorchante. Não, é verdade. Agora, assim, para a gente finalizar, eu queria falar um pouquinho do comportamento da sociedade, né? Das pessoas, com relação à formação de opinião mesmo dessas paralisações, né? Eu vi muita gente dizendo, porque assim... Os caminhoneiros pararam, as empresas pararam, 30% dos autônomos pararam, os que tentaram seguir foram boicotados também, porque nem abastecer, deixaram abastecer nos postos. Nós, que somos assalariados, que temos, né, digo nós porque nós somos empresa aqui também, a gente não para. Então a gente precisava abastecer, claro. Né? A gente precisava, se não abastecesse, a gente precisava pagar ônibus para vir, a gente precisava pagar, sei lá, né, um transporte para vir. E eu via muita gente falando assim, que não deu certo para baixar a gasolina, porque a gente foi lá mesmo com o preço lá em cima, todo mundo correu para abastecer o carro porque ia faltar gasolina. Né? Eu queria que o senhor desse uma opinião, um comentário sobre isso, sobre o posicionamento mesmo da sociedade, né? A postura do cidadão com relação a isso. Aí a gente tem dois aspectos que vão ser notados. Um, que de fato, na nossa sociedade... não existe uma tradição, uma prática de solidariedade. Se estiver bom para mim, se o meu vizinho não estiver bem, o problema é dele, não é meu. Então, o meu umbigo é o centro do universo. Infelizmente, isso é muito típico das pessoas, principalmente da classe média. Porque a classe média, ela é extremamente individualista e imediatista. Se não for para mim agora, eu não vou aderir a nada. Nem que seja para o meu filho amanhã. Tá? Ela é individualista e imediatista. Então tem esse aspecto. Agora, tem uma questão objetiva. A vida urbana, ela se organizou e se estruturou dependente de transporte, ou coletivo ou individual, mas sobretudo individual, porque os transportes públicos, vamos ficar só com o exemplo de Campo Grande, são péssimos. E eu não digo isso teoricamente, eu ando de ônibus, porque eu não dirijo. Então, eu sofro o transporte público da nossa capital. Aí as pessoas são obrigadas à solução individual, a moto ou o automóvel. E claro, para que elas possam desempenhar toda a sua rotina, elas dependem de combustível. Então, quando elas vão para o posto, ficam 2, 5, 10 horas na fila para abastecer, ao preço que pedirem,
Não é porque elas sejam inconscientes ou, aí no caso, egoístas. É porque elas vivem uma vida pela qual elas são extremamente dependentes do insumo petróleo, gasolina. Não significa que concorde com o preço da gasolina. De forma alguma. Mas concordamos que precisamos trabalhar, porque senão vai ser descontado e no final do mês eu é que sei como é que vão ficar as minhas contas. Exatamente. Né? E, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, né? Exato. E apesar de a gente ter, às vezes, né, opiniões socialistas, não sei se eu posso dizer assim, a gente vive num capitalismo que a gente tem que se adequar. Exato. Né? Não tem saída. Muito obrigada, viu, professor? Prazer conhecê-lo. Eu que agradeço o espaço para poder... Quanto conhecimento. Eu quero que o senhor escolha os outros temas para a gente poder trazer o senhor mais vezes aqui para a gente poder falar sobre isso. À disposição. Tá bom? Sobre os assuntos que o senhor desejar conversar, a gente vai trazer aqui o senhor. Até você que tem em casa também, se quiser, né? Tiver alguma sugestão de tema, manda pra gente. A gente pensa aqui certinho como que a gente vai fazer para trabalhar isso, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta. Daqui a pouquinho tem sorteio e tem as notícias de